Jesus está dizendo assim para você, o único resultado que você tem é o resultado da salvação na sua vida. E para isso, muitas vezes, a gente tem que caminhar contra a corrente, contra a maré. E aqui, eu quero só fazer essa última aula, essa última formação, que é de 2 Reis, capítulo 5, versículo de 14 a 17. Isso é o que eu falei lá no primeiro encontro nosso, lá, né? Essa passagem dialoga com Lucas 17. É aquela passagem do leproso Naamã, onde ele encontra Eliseu e ele é curado pela água do Rio Jordão, milagrosamente por Deus, de toda a lepra. Ele vai com a sua caravana e volta, olha que interessante, a volta. Ele volta para falar com Eliseu e dar presentes a Eliseu, e Eliseu, como profeta, ele rejeita todo esse tipo de presente, ele fala, não sou eu que fiz o milagre, mas foi Deus. Mas aí o Naamã insiste com firmeza na recusa, né? E Naamã disse então, seja como queres, então. Então tá bom, Eliseu, seja como quiser. Mas, olha o que Naamã fala, permite que teu servo leve daqui a terra de 2 jumentos, que 2 jumentos podem carregar. O que Naamã falou? Olha, deixa eu pegar a terra aqui, que esse negócio é tão abençoado, eu vou pôr em 2 jumentos, quer dizer, é bastante terra, e eu vou levar lá para minha terra. Pois teu servo, ele já se coloca como servo de Deus, ele fala para Eliseu, né, profundamente convertido, já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Olha a conversão do coração, né? O que é a conversão? E eu acho isso muito lindo. A conversão é quando você muda o significado da sua vida. Na nossa vida existe o significante e o significado. Este celular aqui, ele é o que você está vendo aqui é um significante. É um símbolo. Eu não vou dar um exemplo de celular não, é melhor que o outro exemplo está mais visualizado para você, apesar que ele não está aqui. Sabe aquelas placas que quando você está dirigindo o carro e ela tem uma flecha para a direita e dizendo assim, essa flecha para a direita significa assim, que você pode virar à direita. O que é o significante? É o símbolo da placa com uma flecha para a direita. É o símbolo visual. Qual que é o significante? Qual que é o significado? O significado é quando esse símbolo te fala, vire à direita. Então, o símbolo, o que é o símbolo? Que, por exemplo, é esse símbolo de um dedo, isso aqui é polegar, né? É o polegar. É o polegar levantado. Aqui é uma mão, esse é o significante, é um símbolo de uma mão com um polegar levantado. Isso é o significante, é o símbolo. O que é o significado? É o que esse símbolo quer dizer. O que está dentro desse símbolo. Joia, valeu, obrigado. Certo? Então, o que é evangelização segundo Clodovis Boff? É você fazer permanecer o significante, ou seja, o símbolo, e mudar o significado, as coisas dentro dele. Naamã continuou sendo um sírio, um homem, uma pessoa poderosa. Isso é o significante, é o símbolo dele. Ele continuou sendo isso, um homem, uma pessoa poderosa, um sírio. Nada muda, por exemplo, da nacionalidade de Naamã, ele é um sírio. Isso é o significante dele. Só que o significado, o interior de Naamã mudou. Ele deixou de adorar outros deuses e passou a adorar o Senhor. É isso que tem que acontecer na evangelização, por exemplo, da Amazônia com os índios. Os índios têm que mudar o interior, voltar-se a Jesus Cristo sem mudar o símbolo dele, que é ser índio, que é o vestir cocar, que é andar descalço, que é caçar na mata. Se o índio quiser mudar, ele vai mudar por ele mesmo. A evangelização não muda o significante, mas ela muda o significado, ela muda o interior. Agora, eu achei interessante que o Naamã, o fato dele voltar para Eliseu apresenta para nós que o significado, ou seja, que o interior dele mudou. Porque quem volta para Cristo, quem perde tempo por amor a Cristo, quem retrocede na vida muitas vezes por amor a Cristo, significa que o significado dele, o interior dele mudou. E ele simboliza isso por fato de voltar atrás, e quem volta atrás, ele muda
ele deseja o ambiente de Deus. Isso é profundo. Tanto que Naamã, ele pede para levar a terra daquele lugar aonde Eliseu vivia, que é o ambiente de Deus. O que simboliza essa terra levada por Naamã que eu acabei de ler? Significa que Naamã tinha necessidade de viver no ambiente de Deus, na terra de Deus. Por isso que ele leva essa terra, talvez para ser pisada ali, lá na Síria, onde ele iria voltar. Então, para você entender que quem volta atrás para Jesus, quem perde tempo para Jesus, ele tem um sentimento de querer viver no ambiente de Deus. Por isso que muitos jovens, muitas pessoas que fazem experiência de Deus, eles querem viver dentro da igreja, porque é um ambiente de Deus. E quando não podem viver dentro da igreja direto, como Naamã não podia viver em Canaã, ele pega essa terra da igreja e transforma onde ele está, a terra que ele está, ele mistura com a terra da igreja. Ele faz da terra onde ele está uma terra da igreja. Uma terra, um quintal de Deus. Isso é impressionante, a profundidade que é isso nas nossas vidas, na vida no nosso cotidiano. Tá? Porque hoje aquele que tem dificuldade de levar a terra de Deus para onde ele está, para onde ele trabalha, para onde ele passeia, o solo de Deus para onde ele passeia, essa pessoa é aquela que apenas fez uma experiência de Jesus, mas é que apenas fez uma experiência de significante, ou seja, de símbolo de Jesus, mas não deixou mudar, não permitiu que o significado, ou seja, que o interior mudasse por amor a Jesus Cristo. E esse leproso, ex-leproso Naamã, ele foi profundo, né? Ele leva essa terra, ele leva o ambiente, ele leva a cultura. E aí que eu quero dizer? Ele leva a cultura de Deus para a cultura dele. Por isso que eu digo, um índio evangelizado, ele vai permanecer com a cultura dele, mas ele vai levar dentro da cultura dele a cultura de Cristo, a terra de Cristo. Essa terra também puxa a questão cultural. Eu acredito que um índio evangelizado, por ele mesmo, ele vai fazer a cultura dele evoluir para uma cultura cristã. E cultura cristã não é cultura do que a gente vive na cidade, mas o Espírito Santo ali vai moldá-lo. A bem verdade é o seguinte, falando um pouco do sínodo da Amazônia, dos povos indígenas, é uma coisa interessante que a gente tem que imaginar que toda a cultura evolui, inclusive a cultura primitiva, ela tende uma evolução, ou seja, ela tende uma mudança natural. É natural isso. É claro que a pessoa que faz uma experiência de Jesus, como o Naamã aqui, ele vai querer a terra de Deus, ele vai querer a cultura dessa terra de Deus. Né? Se isso é mal ou não para o índio, é algo assim que é difícil falar. Aliás, é até muito fácil falar, desculpa, porque é o seguinte, uma cultura divina nunca é má para ninguém, ainda que ela mude. Eu mudei a minha cultura. Depois que eu encontrei Jesus Cristo, eu mudei a minha cultura. Eu andava com certas pessoas, deixei de andar. Eu andava com um tipo de vestimenta, deixei de andar com um tipo de vestimenta. Eu tinha um palavreado chulo, um palavreado de extrema gíria, muitas vezes até pornográfica, de palavreado de baixo escalão, eu mudei. Isso representa essa terra que eu levei. Quer dizer, quando você volta atrás, quando você mergulha na teologia, preste atenção no que eu vou dizer para encerrar, na teologia do perder tempo com Jesus, você tem a oportunidade de levar o ambiente de Jesus para onde você voltar. Essa teologia do perder tempo com Deus, a teologia do perder tempo, ela é muito necessária na nossa vida. Perca tempo. Perca bastante tempo. Eu vou dizer assim, ainda que você fracasse na sua vida exterior, por amor a Jesus Cristo, você está sendo um grande vitorioso no céu e na salvação eterna. Deus abençoe você.